Olá, tudo bem? Vamos a mais um bate-papo? Vamos a mais um feedback espiritual? Feedback espiritual, hein? Como que pode, nos dias de Paulo, não tinha essa palavra não. Nos dias de Jesus, quando ele confabulava lá com os discípulos, não tinha essa palavra também não. Mas aí a pessoa pega as palavras de lá e traz para hoje. E aplica na cabeça das pessoas incautas, das pessoas que não têm entendimento bíblico, e as pessoas vivem com as suas cabecinhas, o corpo em 2023, o corpo há quase 2000 anos aqui, mas a mentalidade há 2000 anos atrás, vivendo de palavras que eram costumeiras no linguajar judaico. E assim eles vivem. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Isso aqui é só vamos dizer assim, um abre-alas. O que eu quero falar é do saculejo, do sapatinho de fogo, dos pula-pula, das cambalhotas, das piruetas que o povo fica nesses templos de pedra aí que eles chamam de igreja, e eles ficam falando que é unção, que é o batismo com o Espírito Santo, e que aquilo ali é o poder de Deus. E eles acham que quando aquele cara assopra, o diabo sai, os espíritos saem, aquele homem tem poder naquele sopro, e quando a pessoa iludida, encantada por aquele pregador, por aquela pessoa, quando no final da reunião, quando ela vai embora, quando ela procura 1 centavo para comprar uma pipoca para dar para o filho, ela lembra que deu tudo, esvaziou o bolso. Quando ela puxa assim, só sai vento. Só sai o bolso velho sujo, encardido. É assim que é. E eles ficam acreditando que aquilo é poder de Deus, sapateado. Mas conforme está escrito na Bíblia, aquilo lá não é poder de Deus. Claro, do Deus com D minúsculo, aquilo ali é poder do Deus carnal, do Deus da religião. Aí sim, mas o poder do Deus que é o Espírito, que é o Criador de todas as coisas, que é aquele que habita em nosso Espírito, longe disso. Longe disso. Olha que coisa interessante. Estou utilizando o texto da Almeida Corrigida Fiel, Bíblia Scofield. Aqui tem 3 versículos aqui que é interessante em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, 32 e 33. Olha como está escrito. Aí eu te pergunto, será que os religiosos, você que é um religioso, você que tem estudo, vamos dizer que você é um médico, que é um engenheiro, psicólogo, você nunca leu isso aqui? Você nunca leu isso aqui? Você que frequenta aí uma dessas chamadas igrejas que tem essa unção do sapatinho de fogo, do gira-gira, do rodopio, das manifestações lá em cima do altar, porque altar é local de sacrifício, a maldição já está logo no início. Você entrou num templo desse, altar, corra que isso daí só tem maldições. Assim está 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, 32 e 33. Para um bom entendedor, um pingo basta. Um pinguinho só basta. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar. Naqueles dias, até a vinda do perfeito, no ano 70, havia o dom da profecia. Final, pois não tinha mais. Profecia não. Profetizar. Profetizar aqui era falar das grandezas de Deus. Profecia era o que falavam os profetas lá no passado. Jeremias, Ezequiel, Isaías, falando das coisas que iriam acontecer no futuro. Profetizar aqui era falar das grandezas de Deus. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Naquele tempo havia a necessidade de se reunirem como igreja. Por que havia a necessidade? Porque eles estavam disseminando o evangelho, eles estavam espalhando as boas novas, a sã doutrina.
Porque o juízo já estava às portas. O juízo, dali a alguns anos, já iria começar. O juízo que durou 3 anos e meio e findou no mês de agosto do ano 70 DC, quando ele veio, o perfeito veio e deu fim a todos os dons. Então veja, Paulo aqui estava falando que quando os irmãos se reunissem como igreja, então era para um profetizar, um falar das grandezas de Deus, falar das coisas do Pai, do Criador. Assim é, como que fala? Um de cada vez, sem atropelo, sem confusões, porque Deus não é Deus de confusão. Era para um falar uma coisa, outro falar outra coisa, ali, todos os irmãos. Tá. E falou aqui que o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas, ou seja, não tinha naqueles dias. É que hoje em dia eu acho que o pessoal da teologia, eu acho que eles são mais sábios do que Paulo, né? Às vezes é isso, né? Os líderes hoje religiosos, eu acho que a soberba deles, a arrogância deles chegou a um nível que eles se acham mais inteligentes, eles se acham mais sábios do que Paulo, Barnabé, Apolo. Eu acho que é isso, né? Deve ser isso, uma coisa que eles estão vivendo há quase 2000 anos, eles se acham mais sábios do que quem viveu ali no calor da coisa. Então acho que é isso. Então Paulo estava falando aqui que os profetas, eles tinham domínio próprio. Eles tinham domínio de esperar um profetizar, um falar da grandeza de Deus, um louvar a Deus, um engrandecer a Deus, aí depois parava aquele, aí começava outro a profetizar, e assim sucessivamente, sem atropelos, sem encavalamento. Você entendeu? Aquelas engrenagenzinhas, tudo assim, certinho, sem uma enroscar na outra. Porque se uma engrenagem enrosca na outra, se um dentinho ali, estoura câmbio, estoura diferencial, estoura motor, estoura tudo. É tudo certinho, tudo na sequência. Então quer dizer, ele estava falando que naqueles dias, os que profetizavam, eles eram assim, educados. Eles eram respeitosos. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca escravizou ninguém. O que escraviza as pessoas é a doutrina do homem. E é isso daí que escraviza, que engana as pessoas. Mas, trazendo para os dias de hoje, você coloca no comentário se você já frequentou um lugar desse. Você entra num... Eu fui uma vez numa desgraça dessa. Eu fui uma vez. Que eu vi tanta loucura. Você vê como que é. Quando na mente da gente, mesmo a gente não tendo conhecimento da escatologia consumada, nada, mas quando na nossa mente, o Criador, ali já está a semente do conhecimento, do entendimento, você não consegue. Eu não tinha nada, eu não conhecia Geraldo, eu não conhecia escatologia, eu não conhecia nada. Eu fui uma vez numa chopana dessa daí, gente, eu vi tanta loucura, tanto pula-pula, tanto rodopio, tanta língua, e tinha um perturbado que ele parecia um ganso, um galo. E aquele babava. E as pessoas adorando, idolatrando aquele sei lá como que é aquele espírito ali, era o que? O papo de ganso? Papo de peru? Até hoje eu não esqueço daquela imundícia. Não estou falando da pessoa, mas das atitudes dele. E aquele a unção do galo, não sei. Aí dali a pouco você via uma irmãzinha rodopiando, a outra já cobrindo ela com um saco para ela não mostrar as partes. A outra com unção do telefone, a outra com as mãos para trás, rodando. E aquelas pessoas idolatrando aquelas pessoas ali, sabe? Como se fossem, sei lá, anjos, deuses, filhos de Deus. Assim, sabe, uma coisa, eles achando que aquilo era uma coisa espiritual. E aquela loucura, mas aquilo não entrou. Um dia que eu fui, uma vez, eu falei, o quê? Isso não é pra mim não. Porque a semente do entendimento já estava aqui, só não tinha ainda sido aflorada. Porque aqui ainda não tinha conhecido o Geraldo Moraes. Por isso que, fala o que quiser, mas o Geraldo Moraes, ele é
aquela pessoa que é Deus na mente dele. A cada dia mais. Não adianta, você pode falar, faz o que você quiser. Mas foi ele que, através de os vídeos que eu assisti, aí abriu o horizonte. Falei, opa, agora eu vou caminhar sozinho. Porque está escrito. Está escrito, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Como que então essas pessoas que ficam rodopiando, pulando, esse do Peru, como que aquele cara estava dominando o espírito dele? Como que ele estava dominando a alma dele, que dá a vida, que dá o entendimento, conhecimento? Como que ele dominava daquele jeito? E essas pessoas que ficam rodando, como que eles conseguem dominar isso? Não. Por quê? Sabe por quê? Porque quem está ali é um espírito do engano. É o espírito, é a operação do erro. Porque eles estão contrário à vontade do Criador. E por eles estarem no sentido oposto, é o próprio Criador que coloca a operação do erro neles. E eles ficam naquelas loucuras, naquelas manifestações. É assim que é. Ainda fala aqui assim, ó. Porque Deus não é Deus de confusão. Mas o que você mais vê nesses lugares, eu não vou nem falar aqui o nome desses lugares, eu só lembro de uma, que o nome é um tal de quadrangular. Essa daí, parece que essa que foi que criou todo esse negócio de sapato de fogo. Como que... Mas o Deus da Bíblia, o Deus que Paulo pregava, não era o Deus da confusão. Mas o Deus desses homens que se acham inteligência acima de Paulo, o Deus deles é o Deus da confusão. É o Deus do sapateado. É o Deus brincalhão. É o Deus da fanfarrice. O Deus desses que ficam por aí, levando as pessoas a essas palhaçadas, a esse teatro, a esse teatro de fantoches, a essa peça de marionetes. Esse Deus é o Deus da confusão, mas o Deus que Paulo pregava não era. O Deus que nós cremos, que é o Senhor, que é o Espírito, não é o Deus da confusão. É o Deus da sobriedade. É o Deus da mansidão. É o Deus da justiça. É o Deus que brada. É o Deus que puxa a orelha. É o Deus que disciplina. Porque assim está em Hebreus, capítulo 12. Ele disciplina a quem ele ama. Então você vê, está escrito, não sou eu que estou inventando. Você vê 3 versículos aqui, perfeitamente, de fácil entendimento, para entendermos que o que está dentro dessas chamadas igrejas, que praticam essas palhaçadas, não é o Senhor dos Senhores que está nesse lugar. Porque ele não habita nesse lugar, ele nem visita esse lugar. Porque o templo dele é no espírito das pessoas. As pessoas estão lá, elas estão dentro do templo, adorando, falando os balabos, cantarábia, adorando e dando tudo que tem. Olha, eu vou dar tudo que eu tenho para agradar ao meu Deus. Toma 20% do que eu ganho. Toma milão numa semente de um caroço de feijão. E as pessoas ficam ali. O Criador de todas as coisas está lá dentro no espírito dela. Mas ela não sabe. Aí ela fica procurando um Deus externo. Um Deus exterior. Aí ela olha para aquele canto. Olha que canto ali, tá bem pintadinho. Olha as poltronas, meu Deus. Olha esse louvor. É o Pai falando comigo. Nada disso. O Pai está lá dentro, mas ela não sabe. Porque ninguém ensina isso para ela. Não pode ensinar. Por quê? A partir do momento que a pessoa souber que o tabernáculo espiritual de Deus está no espírito dela, o que ela vai fazer num templo de homens, onde tem só mentiras, só tem enganos, tem essas palhaçadas desse sapatinho de fogo, sapatinho de água, sapatinho de neve? Tem um negócio que parece que chama bola de neve. Meu Deus do céu, meu Deus, que bola de neve. Fala a verdade, que absurdo. Pensou? Vamos na igreja bola de neve. Porque lá tem o poder do sapatinho de vulcão.
mas não é bíblico. Mas não está aqui. Não está, porque aqui está assim. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então está escrito. Não sou eu que estou inventando. O que tem nesses lugares aí, nessas chamadas igrejas, nesse sapatinho de fogo, o que está aí é o espírito do engano, a operação do erro. E se você ainda frequenta um lugar desse, vai por mim, ó, corra que eles estão te enganando, eles estão fazendo você de besta, eles estão fazendo você de idiota e você não sabe. Eles estão tomando seu dinheiro, eles estão te usando para financiar esta mentira, essas falcatruas. Corra disso aí. Abra seus olhos, tira esse véu de Moisés que está nos seus olhos, tira essa cegueira que está nos seus olhos e venha para o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é Deus em nós. O Evangelho Eterno é o tabernáculo espiritual de Deus em nós. O Evangelho Eterno é nós reinarmos em perfeita vitória ainda nesta vida. O Evangelho Eterno é nós desfrutarmos da experiência que Deus deu aos seus filhos. Os filhos de Deus são os espíritos. Todos os seres humanos são filhos de Deus no espírito. Todos. Agora a natureza carnal não é filha de Deus. A natureza carnal, ela vai voltar de onde veio, do pó. Então venha para o Evangelho Eterno, que é Deus em nós, e você vai ver que o tempo que você tem ainda de experiência nessa vida carnal será uma vida de paz, de amor, de alegria e de felicidade, de harmonia. Com certeza. A cada dia mais que você conhecer a escatologia consumada, a cada dia mais que você conhecer o Criador de todas as coisas que habita em você, a tendência é o seu nível de felicidade, o seu nível de paz, o seu nível de harmonia, o seu nível de bênçãos só irá aumentando. A cada dia mais que você conhecer esse Deus, que é o Elohim, que é o Senhor, que é o Espírito, a cada dia mais que você conhece Ele, mais bênçãos vêm sobre a sua vida. E você tem uma vida, tem uma experiência carnal abençoada, cheias de alegria. Assim é. Assim é. Eu gostaria, se você chegou até esse momento aqui, até esse time desse vídeo, e que você realmente tem visto essas mudanças na sua vida, que todo mundo vê. Coloca aí no comentário, não, a minha vida mudou da água para o vinho, a minha vida mudou 180 graus, a minha vida mudou, eu era assim, assado assim. Coloca aí, por quê? Porque você fazendo isso, outras pessoas que ainda têm dúvida, não desse canal e não de mim, não, longe disso, mas que ainda tem dúvida se realmente nós estamos vivendo na escatologia consumada, no Evangelho Eterno ou não. Faça isso. Coloque aí, escreva, não, a minha vida depois que eu estou conhecendo o Evangelho Eterno, que eu estou no Evangelho Eterno, a minha vida mudou assim, assim, assado. Faça isso para você ajudar o seu irmão. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, não esqueça, contribua com esse canal, ó, dando joinha, compartilhando esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber novas notificações, novas mensagens em primeira mão. E vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, passando o nosso lendo capítulo, versículo, texto, contexto, um versículo e passando o nosso entendimento a respeito disso. E se você tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário e se eu tiver condições, eu com o maior prazer responderei a você. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.